que você fazia quando a pessoa ficava em possessão? Quais as sugestões você tem a dar para trabalhar no caso de uma possessão? A pessoa fica possuída na sua frente. A primeira coisa é o seguinte: você tem que chegar e enfrentar a pessoa, no caso aí o possessor que está nela. E você tem que saber qual o nome, principalmente o nome da intimidade dela, da família, da intimidade, aquele mais chegado à intimidade dela. E você chama o nome daquela pessoa para tomar conta do corpo. Você está entendendo? Isso é a primeira atitude que a pessoa tem que fazer. Agora, outra coisa. Não deve deixar essa pessoa perto de nada. Nenhum objeto, nada disso em torno dela. Ela tem que ficar no lugar e, se você tem mais gente, deixar de lado para segurar a barra. Porque na hora que vai enfrentar, o possessor pode ficar mais possesso ainda, ele fica doido. Ele fica mais possesso do que o possesso. Você entendeu? Então não pode deixar nada perto dele, porque às vezes ele usa os últimos recursos para não deixar a pessoa, a consciência, tomar conta do próprio corpo. Agora, você chamando o nome da pessoa, você vai despertar. E isso com muita convicção, com muita tranquilidade, com muita força presencial. Quanto maior a força presencial do exorcista ou do desassediador, mais eficiência ele vai ter. Então, de modo geral, é isso. Não tem assim meio termo nem nada. Agora, ficar ali na frente da pessoa e segurar o que for acontecer. Às vezes, a hora que faz isso, ele pode sair abruptamente. A pessoa pode querer desmaiar na sua frente, você tem que segurar, porque ela pode cair se estiver em pé. Isso tudo tem que ver. Agora, você lembra aquele caso que a gente levou lá embaixo para você atender, né? Não que lembro. Aquela moça, é que tinha muito Ele caso. falou assim, você lembra daquele? Não lembro, não sei qual que caso que é. Aquela moça... Todo dia tem coisa comigo. Aquela moça que a gente levou ela não conseguia nem falar direito. Não lembro, não. E você encaminhou ela para a OIC. Há quantos anos faz isso? Faz uns 4 meses. E ela sentou na sua frente e não conseguia falar nada, ela estava bem bloqueada. Mas eu queria tirar uma dúvida, que é a seguinte: a gente veio de carro com ela, quando chegou no portão do CAEC, ele apareceu, a Consciex. Quando foi entrar, até então ele estava fora. Então eu queria saber o que acontece, o que é isso. Aquilo ali é porque ele estava com medo de aparecer, então ele deixou. Na hora que ela ficou desprevenida, ele às vezes apareceu para ver o que faz. Isso não tem a ver com... Uma coisa é aqui dentro, outra coisa é na Rua da Cosmoética. Sim. Tudo muda. Isso acontece nas melhores famílias. Agora, o problema todo é o seguinte: se o caso é muito prolongado, já vem de muito tempo, às vezes até é bom mesmo que não faça uma cirurgia assim abrupta, você está entendendo? Intempestiva, subitamente, em cima da pessoa, tem que ir com calma. E a última pergunta, Valdo, ela agora mandou um e-mail agradecendo porque não teve mais possessão. Certo. Ela está conseguindo trabalhar, está conseguindo levar a vida normal. Quando vai lá embaixo que a gente trabalha, nós tiramos o grosso. Quando tira esse grosso, às vezes, é justamente sai a raiz básica. Mas até ela recuperar, entra a convalescência. Isso às vezes pode durar dias, semanas, meses. Entendeu? Mas quase sempre o essencial foi tirado da pessoa, que é aquilo mais sério. É como se fosse o carnicão. Quer dizer, a raiz patológica foi extraída. Isso aí ajuda. Agora, no caso, as reações, por exemplo, entre o holopensene aqui dentro e o de fora, essas reações são totalmente díspares, são totalmente antipódicas. Aqui dentro tem muito mais força do que lá fora. Entende? Você aqui conhece o campo, você está julgando o seu jogo. Então, há uma invasão deles. Então, a gente dá jeito. Quem manda no pedaço é você. Agora, cada caso é um caso. Tem que examinar qual a inter-relação ou interação do possessor com a pessoa possessa. Que nível que é? Qual a qualidade? Desde quando? Por quê? Qual é o ponto fraco? Outra coisa, como é que é o estado de saúde da pessoa? Saúde física. Isso às vezes é seríssimo. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem
É o semipossesso que tem um corpo musculoso de homem. Isso é um perigão. Você tem que abrir o olho. Entende? Por quê? Com uma pessoa franzina, raquítica, se o possessor é bom, principalmente se ele for homem, foi homem e acha que ele é o dono da mulher, aquele negócio, ele deita e rola. Agora pensa bem se ele tiver com um corpo forte. Perigo que é. Isso é o caso do meu amigo Irineu. Ele depois foi lá em Uberaba, eu dei um jeito nele. Ele já tinha quebrado 5 centros espíritas. Quando ele chegou lá, mas quebrava tudo. Por exemplo, esse centro espírita tinha uma opção de banco. Ele entrava e começava a puxar os bancos assim, ia quebrando tudo, jogava na janela, quebrava tudo. Ele quebrou 5 centros espíritas. Agora, depois ele foi lá e eu dei um jeito nele. Ele nunca mais me deixou. Quando eu fiz as viagens com o Chico Xavier, o Irineu foi conosco. Inclusive, ele se formou em odontologia lá em Uberaba. Essa moça, inclusive, ela estava sendo atendida por um centro espírita e eles pediram para ela não voltar mais. Pois é, porque ela devia estar quebrando as coisas. Eles não, quer dizer, não falaram para ela não voltar. Aquilo que no Espiritismo eles chamam de espírito quebrador. Então é outra coisa. Professor, eu ia perguntar, nesse mesmo caso, se a gente estiver na casa da pessoa. Então, aí, pelo que o senhor acabou de falar no final, a gente deve sair da casa dela e tentar uma TENEPS, uma coisa desse tipo, é isso? A gente não vai enfrentar a pessoa na casa dela assim? Às vezes é preciso enfrentar a pessoa, os familiares, os filhos, o marido, o diabo a 4. Depende do que é, não é assim não. Se me chamam para assistir, eles já sabem, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Só não vou quebrar a casa. Eu quero ajudar, então vamos enfrentar. Não se pode tirar isso assim, tirar o corpo fora, não. Uma pessoa vai no lugar, ela é chamada. Se ela não atende, dependendo da reação que ela teve, ela pode levar algum assediador para casa junto com ela. Que ela, se medrar, vem a cana. Esses casos não pode ter medo. Lógico. Tem que enfrentar. Claro. Tem que ter competência. Não, por isso isso é que claro. isso não é para qualquer um, não. É só gente veterana, experiente, madura,